Quando eu estava do outro lado, flutuando naquele vazio negro, eu estava sem dor, não conseguia sentir nenhuma sensação física. Então, naquele momento, eu tenho um pouco de arrependimento. Estou pensando que deveria ter ficado porque estava sem dor. Parecia que todos estavam realmente esperando por um reencontro alegre e não havia nada de negativo em estar do outro lado. Transforme sua rotina de cuidados com a pele com Beauty Clean. Experimente hoje e descubra a beleza natural que você merece. O link para receber seu produto de forma gratuita está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveite, pois serão apenas para as primeiras 30 pessoas. Olá a todos! Sou o autor do romance O Homem que Continuava Morrendo. Como gosto de dizer e brincar, sou o homem que continuava. Tive uma experiência significativa no início de 2018, mas antes de compartilhar essa experiência, devo mencionar que tive uma história significativa de encontros com a morte várias vezes na minha vida antes do final em 2018. Meu primeiro encontro com a morte aconteceu quando eu tinha apenas um mês de vida. Era um bebê, meus pais estavam dirigindo para que eu conhecesse meus avós pela primeira vez e tivemos um acidente de carro. Lembro-me de que, naquela época, nos anos 80, a segurança do carro e a segurança das crianças não estavam no mesmo nível de hoje em dia. Basicamente, eu fui arremessado dentro do carro. Não foi um acidente grave, ninguém se machucou, mas meus pais me encontraram chorando e completamente infeliz com o que havia acontecido. Claro que não tenho memória desse acidente, pois era apenas um bebê, mas meus pais me contaram sobre isso. Nos anos seguintes, e não sei se estava relacionado a esse acidente de carro ou não, vivi com um medo muito forte da morte. Por algum motivo, sempre temia que, se morresse, teria que voltar ou algo assim. Não conseguia realmente definir o que era, mas lembro-me sempre de temer a morte. Avançando rapidamente até quando eu tinha cerca de 10 anos, passei por 2 cirurgias de emergência nas costas. Foram cirurgias bastante sérias, mas novamente passei por isso e fiquei bem, mas ainda me perguntava por que isso estava acontecendo comigo tão jovem. Avançando alguns anos novamente, aos 17 anos, me encontrei envolvido em outro acidente de carro. Eu era passageiro e o motorista perdeu o controle do carro, acabamos batendo no acostamento. Lembro-me que sofri todo o impacto, ele foi todo do lado do passageiro da frente, onde eu estava sentado. Apenas lembro de pensar antes de desmaiar. É isso, estou morto, não há como sobreviver a isso. Acordei alguns minutos depois e estava deitado à beira da estrada, vi um céu azul brilhante e um carro danificado atrás de mim. Estava apenas tentando entender o que tinha acontecido. Algumas semanas depois, me mostraram fotos do carro e seu estado. Estava completamente amassado onde eu estava sentado. E você precisa saber que sou bem alto, tenho 1,93 metros, e provavelmente já tinha uns 1,88 metros quando tinha 17 anos. Não havia como meu corpo ter sobrevivido sem nenhum ferimento, exceto por algumas cicatrizes. Isso me levou a uma conversa que tive com minha avó quando tinha entre 18 e 20 anos. Sempre tive um relacionamento muito bom com meus avós e minha família, mas ainda mais com minhas avós. Podíamos ter conversas profundas sobre a vida e tudo mais. Lembro-me de ter essa conversa com ela e dizer: realmente me pergunto por que encontrei a morte tantas vezes. Estou ciente de que há muitas pessoas passando por situações muito mais difíceis do que as minhas, mas também sei que há muitas que simplesmente falecem por um pequeno incidente. Então, por que já encontrei a morte 4 vezes na vida, todas elas poderiam ter sido graves, e ainda estou aqui? Se eu estiver na rua, ninguém saberia. Apenas tenho algumas cicatrizes no corpo, mas estou completamente capaz. É muito estranho para mim o que está acontecendo, sinto como se a morte estivesse realmente me perseguindo. Lembro-me que ela sorriu e a resposta que ela me deu permanece comigo até hoje. Ela ponderou e disse: bem, acho que você ainda tem que realizar o que veio fazer aqui. A resposta me surpreendeu e eu respondi: mas o que é que eu tenho que realizar então? Ela simplesmente respondeu: sabe, pode ser algo tão simples como ter filhos e criar uma família, ou apenas viver sua vida da maneira mais feliz possível. Qual é um dos seus desejos? Eu responderia: bem, eu adoraria ir viver em um país de língua inglesa. Ela diria: bem, apenas siga isso. Tenho certeza de que um dia surgirá uma oportunidade que o levará a viver em um país de língua inglesa.
Apenas agarre a oportunidade quando ela surgir, porque, caso contrário, você teria morrido há muito tempo se não tivesse algo especial para fazer. A vida continua. Eu vou para a faculdade, começo minha carreira, estava indo muito bem, de repente, exatamente como não esperava, uma oportunidade de me mudar para um país de língua inglesa surgiu. E qual país melhor do que o Reino Unido? Profissionalmente, foi ótimo para mim, pois pude expandir minha carreira e realmente melhorar meu inglês, pois sei que ao viver em um país você realmente tem que se esforçar para aprender o idioma, os costumes, os hábitos e a cultura, o que é muito mais fácil de fazer estando lá. Tudo estava indo muito bem profissionalmente, mas avançando para janeiro de 2018, naquela época, no papel, eu não tinha nada do que reclamar da minha vida. Morava em uma casa agradável pelos padrões ingleses, dirigia um carro bom e tinha um bom emprego que pagava bem. Estava casado com o amor da minha vida, então, no papel, tudo estava indo bem, exceto que eu estava profundamente infeliz com meu emprego. Era um trabalho de alta pressão, eu estava fazendo o trabalho de 3 pessoas em uma só. Não estava muito feliz e havia muitas reestruturações acontecendo, o que estava me afetando emocionalmente. Ao mesmo tempo, estava pensando em mudar de carreira e meu desejo era me tornar um osteopata. Então, comecei a fazer alguns treinamentos. Já tinha qualificação em terapia de massagem e estava fazendo anos adicionais para aprender sobre osteopatia. A vida estava intensa, durante o dia estava focado no trabalho e à noite tinha que estudar. Alguns fins de semana precisava me deslocar para fazer parte dos estudos presencialmente. Lembro-me de pensar naquela época que era demais, não conseguia lidar com tantas coisas na minha vida, como se estivesse equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo. Apenas alguns dias antes da experiência negativa acontecer, estava em um restaurante com minha esposa e tivemos novamente aquela conversa de que eu estava fazendo demais. De repente, senti uma sensação muito aguda no lado direito do abdômen, como se uma faca estivesse perfurando a pele. Era uma dor muito forte e repentina, que veio do nada. Voltamos para casa após o jantar, mas a sensação não passava, pelo contrário, estava ficando mais forte e acontece em espasmos agora, e não consigo dormir a noite toda. Estou suando, tento dormir, mas simplesmente não consigo. Então, nas primeiras horas da manhã, ligamos para os serviços de emergência, que é o 999 no Reino Unido, e eles nos dizem que precisamos ir ao hospital para sermos examinados. Vamos para o hospital, vejo um médico, ela me examina e diz: acredito que você apenas está com indigestão porque esteve no restaurante na noite anterior. É muito possível que tenha comido algo ruim e tenha uma intoxicação alimentar bastante forte. No fundo, sinto que tive intoxicação alimentar no passado e não é a mesma sensação desta vez, mas ela me dá alguns medicamentos e eles realmente ajudam. Então, penso, bem, talvez ela tenha um ponto, talvez tenha sido apenas isso e meu sistema simplesmente não esteja lidando bem com isso. Ela diz: se a situação não melhorar ou piorar, basta nos ligar novamente e aconselharemos. Voltamos para casa. Não consigo andar o dia todo de sexta-feira, estou muito cansado. Me sinto um pouco melhor na sexta-feira, mas a partir da noite de sexta-feira até a noite de sábado, a dor volta e parece intensificar mais e mais. Lembro-me de dizer várias vezes ao longo do dia que realmente sinto que estou morrendo, e foi uma sensação bastante dolorosa e uma realização, como se meu corpo realmente estivesse me falhando e eu não conseguisse lidar mais com a dor. Não entendia o que estava acontecendo, então, fisicamente e emocionalmente, era realmente complicado lidar com isso. De qualquer forma, nas primeiras horas da manhã de domingo, ligamos novamente para os serviços de emergência, e desta vez eles decidem enviar uma ambulância para nossa casa. Poucos minutos depois, estou deitado no sofá da sala de estar e há um paramédico perto de mim. Claro, ele me pergunta o que tem acontecido, sinto como se fosse a terceira vez que estou contando essa história em 3 dias, e ele faz algumas anotações, concordando com a cabeça. Eles me dão alguns analgésicos porque dizem: você realmente está sentindo dor física, precisamos garantir que você seja estabilizado um pouco nesse aspecto. Lembro-me da sensação muito desagradável dos fluidos fluindo pelas veias e algo realmente estranho é que quando isso acontece, não alivia imediatamente a dor. Eles me dão uma máscara e dizem: respire fundo com essa máscara algumas vezes e você deve começar a se sentir melhor. Respiro fundo algumas vezes através da máscara e instantaneamente me encontro em um ambiente completamente diferente. Estou flutuando na escuridão e não há nada ao meu redor, literalmente nada.
Curiosamente, não tenho lembrança do fato de que um momento atrás estava sofrendo de dor e deitado no sofá da minha sala de estar. Estou apenas flutuando naquele espaço escuro e é tudo o que importa, quase como se estivesse tirando um cochilo, e é agradável. Não tenho emoção, não tenho sensações, mas também não estou realmente ciente. Depois de não sei quanto tempo, começo a ver um pequeno ponto de luz ao longe, e no momento em que olho para aquele pequeno ponto de luz, ele cresce ou estou indo em direção a ele na velocidade da luz. Não tenho certeza de qual é qual, mas ao me aproximar, vejo aquele grande círculo de luz, ou esfera de luz, e dentro da luz consigo distinguir as silhuetas de 4 pessoas me esperando. Lembro-me claramente de ver que 3 delas tinham mais ou menos o mesmo tamanho e altura, e a quarta, à direita, estava um pouco mais ao fundo e era realmente alta. Estou bastante curioso a respeito, então me aproximo da luz. Embora não consiga ver o rosto dessas pessoas ou seres instantaneamente, eu os reconheço. É realmente estranha essa sensação, como se alguém tocasse a campainha da sua casa, você abre a porta, não reconhece a pessoa, mas sabe que a conhece. É esse tipo de sensação. Instantaneamente, eles me parecem mais familiares do que minha própria família nesta vida, e percebo que não os vejo há muito tempo, o que me deixa muito, muito feliz. E posso dizer que a energia do outro lado realmente é uma energia feliz também. Mas, no momento em que percebo que os conheço, embora não possa vê-los, percebo que isso não é bom, porque se estou vendo vocês, significa que estou morto ou estou no processo de morrer, e eu não quero isso. E por algum motivo, penso na minha esposa, ela é a primeira pessoa que me vem à mente, e percebo que estou no início dos meus 30 anos e sou muito jovem. Tenho muito mais para viver, tantas experiências. É cedo demais para eu partir. Naquele momento, começo a misturar inglês e francês, mas apenas desejo que minha mensagem seja clara e bem compreendida. Palavra por palavra, eu disse a eles, para aqueles seres na luz, paz maintena. Desculpe, paz maintena é francês e significa não agora, simples assim. Então, não, obrigado, eu não quero que isso aconteça. E posso sentir que não há ressentimento do outro lado, é mais um caso de bem, se é isso que você quer, está tudo bem. Sinto como se estivesse sendo sugado de volta para um túnel e volto a integrar meu corpo novamente. Estou deitado no sofá, mas desta vez minha esposa está tocando meu ombro e parece bastante preocupada. A primeira coisa que ela me pergunta é se estou bem, e olho bastante confuso ao meu redor, pensando no que estou fazendo ali novamente, e vejo as costas do paramédico enquanto ele faz anotações. Enquanto isso, olho em volta e penso onde estava antes. Minha esposa me pergunta novamente, você está bem mesmo? E eu respondo sim, estou sim. Por algum motivo, a primeira coisa que faço é pegar a máscara que caiu no chão, e quase cientificamente, penso que acabei de ter uma alucinação, bastante forte por sinal. Então, tenho quase certeza de que, se eu respirar os gases novamente, vou replicar outra alucinação, mas tento e nada acontece novamente. Minha esposa me olha muito confusa agora, ela não entende o que estou tentando fazer. Alguns segundos depois, a dor retorna, então, de repente, meu corpo volta aos níveis de dor 10 em 10. E nesse momento, percebo que na verdade, quando eu estava do outro lado, flutuando naquele vazio escuro, estava livre de dor, não conseguia sentir nenhuma sensação física. Então, sinto um pouco de arrependimento naquele momento, pensando que deveria ter permanecido do outro lado, porque lá eu estava livre de dor. Parecia que todos estavam realmente esperando por uma reunião alegre, e não havia nada de negativo em estar do outro lado. Então, acho que cometi um erro. Tento novamente respirar os gases medicinais para me levar de volta ao outro lado, mas nada acontece, e o paramédico apenas se vira e diz, bem, escute, está bem ruim, precisamos te levar para o hospital, você está em condição bastante grave. Esqueço sobre a experiência de quase morte e assim por diante, porque sou levado rapidamente para o hospital. Eles fazem um diagnóstico e me dizem que está relacionado a uma das cirurgias que fiz quando tinha 10 anos. Estou completamente perplexo, pensando como pode ser que, 23 anos depois, isso esteja acontecendo. Mas eles explicam que, essencialmente, eu não me curei corretamente daquela cirurgia anterior e estava deixando uma espécie de bomba-relógio dentro de mim. Essa bomba-relógio poderia ter explodido 20 anos antes, em 20 anos ou como aconteceu agora. Também poderia nunca ter explodido, mas simplesmente aconteceu que tive que lidar com a situação em que estou no momento. Eles explicam que provavelmente teremos que passar por uma cirurgia bastante séria para lidar com esse problema.
Tentamos métodos não invasivos primeiro para evitar a cirurgia, mas no final não tenho escolha e passo por uma cirurgia. Naquele momento, havia esquecido da experiência de quase morte, mas de alguma forma me lembro bastante claramente de estar bastante confiante de que passaria por esse episódio da minha vida, porque no fundo eu sabia que tinha decidido voltar para esta vida, mesmo que não me lembrasse especificamente por que ou como. Sentia muitas presenças ao meu redor, presenças pacíficas que me encorajavam a ficar calmo e diziam que tudo ficaria bem. E de fato, encontrei um cirurgião realmente brilhante. Tivemos muitas conversas sobre como poderíamos proceder com a cirurgia e, após a cirurgia, o cirurgião explicou que realmente fez o mínimo necessário, que se eu fosse um paciente mais velho, teria feito mais, mas como tínhamos tido todas essas conversas antes e ele reconhecia que eu era jovem e fisicamente apto, ele estava bastante certo de que eu me recuperaria com o mínimo necessário. No entanto, ele ressaltou que não poderíamos descartar qualquer risco de recorrência, mas eu estava simplesmente feliz por ter passado por isso. Foi uma jornada bastante longa para me recuperar, pois leva cerca de 18 meses para voltar ao máximo de 100%. Nos primeiros 6 meses, recuperei cerca de 70 a 80%, e nos próximos 6 meses, mais 10%, e nos últimos 6 meses, nem conseguia abrir as cortinas, estava muito pesado para mim. Me recuperei bastante rápido e muito bem. A única coisa é que, naquela época, ainda tinha medo da morte, porque sabia que poderia haver uma recorrência a qualquer momento. Então, toda vez que sentia um pouco de dor, pensava, bem, talvez isso aconteça de novo. Não quero passar por essa dor novamente. Era simplesmente doloroso demais, tanto física quanto emocionalmente. Naquele momento, decidi apenas terminar os estudos de osteopatia daquele ano, mas não necessariamente continuar com isso. E mudei de emprego, na verdade. Decidi que precisava me mudar para um lugar melhor e reavaliar a vida. O que também foi interessante é que me esforcei para apreciar mais a vida. Antes, estava muito focado na minha carreira e não aproveitava a vida o suficiente. Então, agora, estava me esforçando para aproveitar a vida. Desfrutando do processo de recuperação, embora nem sempre seja o mais agradável. Eu diria, com insights, que para mim, 2018 foi um ótimo ano. Não começou da melhor forma, mas depois do que aconteceu, tive uma ótima perspectiva, embora ainda temesse um pouco a morte. Isso mudou quando, do nada, e ainda não sei por que ela achou aquele artigo interessante, mas minha mãe decidiu compartilhar comigo um artigo sobre experiências de quase morte. Comecei a ler esse artigo numa noite e era sobre um médico francês que estava fascinado pelas experiências de NDE e queria realmente entender isso. Ele havia se associado a um hipnoterapeuta para desenvolver um método que colocaria as pessoas no mesmo estado como se estivessem tendo uma experiência de quase morte, exceto que você não tem nenhuma das restrições físicas ou emergências associadas à EC. Como costumo dizer às pessoas, não recomendo uma experiência de quase morte para ninguém, porque isso significa que você está em situações de saúde sérias e críticas. Então, não trate isso como algo simples assim. Enquanto eu estava lendo o artigo, a pessoa que o escreveu estava explicando como passou pela sessão de hipnose e se viu flutuando em um vazio escuro, sentindo-se muito vivo, e viu seres dentro da luz. Ele teve a oportunidade de se encontrar com esses seres e eles o levaram a diferentes lugares, o que ele chamou de lado espiritual. Isso me lembrou de algo, e não conseguia realmente entender o que era, mas estava pensando que parecia que eu tinha vivido essa experiência. Só não conseguia me lembrar onde ou quando. Ao mesmo tempo, se eu tivesse vivido uma experiência assim, não poderia ter esquecido. E então, a memória voltou, inundando minha mente como um flash, a memória da experiência de quase morte naquela manhã antes de ser levado ao hospital, quando eu estava deitado no sofá e inalando aqueles gases medicinais. Mas ainda não estava totalmente certo se era uma alucinação ou se era real. Então, fui até minha esposa e disse, "Ei, você se lembra de algo específico acontecendo naquela manhã de domingo antes de eu ser levado ao hospital? Porque lembro que em um momento você estava tocando meu ombro. Você parecia bastante alarmada", ela disse, e seu rosto ficou completamente pálido. Ela continuou, "Nunca quis te dizer, mas eu pensei que você estava morto." Perguntei como assim, e ela começou a explicar que o paramédico estava ocupado fazendo anotações e não estava realmente prestando atenção em mim, e que eu tinha deixado cair a máscara e meus olhos estavam completamente abertos, mas pareciam sem vida. Eu disse, literalmente, não foi como se seu corpo estivesse sem vida, havia algo muito específico nisso.
Ela continuou: então, fui até você, estava pronta para gritar, toquei seu ombro, chamei seu nome, e você não reagiu imediatamente, mas depois de 2 ou 3 segundos, você meio que voltou à consciência, mas parecia completamente confuso. Lembro-me de você me olhando como se perguntasse: o que está acontecendo? Onde estou? E naquele momento, fiquei apenas feliz por você estar de volta aqui, essencialmente. Eu então contei a ela sobre a experiência de quase morte que tive, e para mim, o fato de ter durado entre 3 e 5 minutos na minha percepção do tempo, mas para ela foi apenas 2 ou 3 segundos. Essa diferença de como interpretamos o tempo dependendo de onde estamos, foi uma confirmação fantástica de que não tinha sido uma alucinação, e na verdade ela estava lá. Ela foi minha testemunha do fato de que realmente aconteceu. Naquele momento, também, o que havia acontecido levantou um peso imenso dos meus ombros. O medo da morte desapareceu instantaneamente, e para mim foi como se eu estivesse apenas abraçando a morte e dizendo: ei, obrigado por me mostrar que na verdade não há nada a temer, é apenas uma transição. Porque agora eu sei com certeza, e vivenciei isso, que minha consciência vai continuar após minha vida terminar, e isso para mim foi um alívio tão grande em si mesmo. E eu sei que do outro lado há algo, por assim dizer, que está me esperando, e que vou me reunir com ele, embora eu não saiba quem são eles, mas apenas esses elementos me trouxeram uma sensação de paz completa e um completo senso de estar em paz com a morte e apenas seguir em frente. Mesmo que eu morra amanhã, que assim seja. Estou em paz com isso. Antes, eu entraria em pânico total, resistiria, faria de tudo para resistir, mas também entender melhor a morte me levou a entender melhor a vida. Entendi que é importante viver a vida ao máximo, mas também viver de acordo com quem você é. Lembrar do elemento de temer a morte me permitiu viver a vida de forma mais simples. Ser mais aventureiro com a vida, pois não estou sempre pensando se isso ou aquilo acontecer. Apenas vai e viva sua vida. Então, essa é a história. Embora a experiência de quase morte tenha sido muito curta, mudou completamente minha perspectiva sobre a morte. Como resultado, mudou completamente minha perspectiva sobre a vida. Eu apenas desejo que todos pudessem ter aquele momento em que removem completamente o medo da morte, embora eu acredite que seja algo muito pessoal e individual para cada pessoa. Mas tenho quase certeza de que, como sociedade, se tivéssemos uma mudança completa de crença sobre a maneira como vemos a morte, poderíamos mudar muitas coisas sobre a maneira como operamos como sociedade, como tratamos uns aos outros como indivíduos, e assim por diante. E o grande se? E se eu tivesse encontrado com os seres que estavam me esperando dentro da luz? O que eles teriam me dito? O que eles teriam compartilhado comigo? Estou apenas explorando esse e se dentro do romance, na forma de uma história, porque acho que é um pouco mais fácil compartilhar dessa maneira. Dá um pouco de elementos fictícios também, onde você tem mais liberdade para contar a história dessa maneira, na minha opinião. Obrigado por ouvir a história, espero que tenha gostado e espero que a ache interessante para você. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como esse, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.